Olá, no vídeo de hoje nós vamos abordar uma síndrome demencial muito conhecida, que é a demência de Alzheimer. A doença de Alzheimer faz parte do grupo das demências neurodegenerativas e é a mais associada à idade, com manifestações cognitivas e neuropsiquiátricas. Na doença de Alzheimer ocorre um declínio das funções cognitivas do cérebro, sendo o principal a perda de memória recente. Também ocorre alteração na linguagem, ocorre desorientação, ocorre alteração no julgamento, no bom senso, ocorre manifestações neuropsiquiátricas como alteração de comportamento, alucinações principalmente visuais, comportamento muito agressivo, oscilando com depressão. É importante frisar que os prejuízos influenciam necessariamente na rotina do paciente, levando uma dificuldade nas atividades de trabalho e nas atividades básicas da vida diária. Ocorre que o paciente ele esquece o que ele aprendeu a fazer um dia, como por exemplo tomar banho, escovar dentes, cozinhar. A pessoa não consegue desempenhar as funções que ela conseguia anteriormente. Essa é a diferença da doença de Alzheimer e de um esquecimento leve que as pessoas podem ter no dia a dia devido ao estresse, à ansiedade. Hoje em dia tem se falado muito em doença de Alzheimer, tem aparecido muitos casos. Mas, na verdade, isso se deve ao fato de a expectativa de vida da população estar mais avançada, estar mais alta. As pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo mais. Hoje, a gente pode dizer que a doença de Alzheimer afeta 10% da população acima de 65 anos e 40% acima de 85 anos. O fator de risco principal é a idade. Como eu falei, acima de 65 anos já aumenta a chance de ter a doença. A história familiar também é muito importante. Se você tem alguém na sua família com Alzheimer, você não necessariamente vai ter, mas tem mais chance de quem não possui um familiar com a doença. Mulheres também são mais propensas, mas isso se deve talvez ao fato delas viverem mais. É importante também fazer uma observação de que pessoas com histórico de complexa atividade intelectual e alta escolaridade, elas vão manifestar os sintomas do Alzheimer em um estágio mais avançado da doença. Hipertensão, diabetes, tabagismo também parecem ter relação com a doença, são fatores de risco considerados. O diagnóstico é feito através dos sintomas. O paciente vai apresentar alguns sintomas que são bem sugestivos. Além disso, o médico vai realizar um teste que chama mini exame do estado mental. Ele vai realizar algumas perguntas a esse paciente, vai pontuar e, de acordo com essa pontuação, ele vai ser direcionado a uma possível hipótese diagnóstica de demência. O exame de imagem também faz parte do diagnóstico, principalmente ressonância magnética de crânio com espectroscopia. O tratamento pode ser farmacológico, através de medicações, que devem ser iniciadas assim que o diagnóstico for feito, quanto antes, e também não farmacológicos, que são atividades de estimulação cognitiva que precisam ser realizadas nesse paciente para estimular a atenção, a memória, a linguagem, o senso de percepção, concentração desse paciente. Isso é feito com uma equipe multidisciplinar. É importante mencionar que os pacientes mais ativos, que costumam fazer atividades físicas e de leitura, eles tendem a utilizar amplamente o cérebro e eles se sentem mais seguros e confiantes quando são submetidos a essas atividades de estimulação, que são tarefas que exigem mais da sua mente. O intuito do tratamento do paciente com Alzheimer, tanto farmacológico quanto não farmacológico, é possibilitar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Obviamente, ele não vai voltar a realizar as funções que ele fazia previamente, mas ele vai conseguir ter uma autonomia melhor da sua vida, das suas atividades. Aquelas funções no cérebro que ainda estão um pouco preservadas vão ser mais estimuladas e vão ser mais incentivadas para que ele possa viver uma vida mais digna e mais inserida na sociedade. É importante pontuar que, apesar do quadro depressivo estar presente na demência, um paciente com depressão apenas pode também ser confundido com paciente com demência de Alzheimer, principalmente se ele estiver num estágio muito avançado da depressão, porque a depressão leva também à falta de concentração, a perda de memória, a ansiedade. Então, alguns médicos acabam confundindo, algumas pessoas acabam levando ao médico com esse intuito de tratar a demência
E, na verdade, o que precisa ser tratado é a depressão. Tratando a depressão, esses sintomas de esquecimento, falta de concentração, atenção, ansiedade, tende a regredir, o que não acontece com o paciente com Alzheimer, porque a demência de Alzheimer é uma demência neurodegenerativa, ela vai piorando com o passar dos anos. A medicação ela é usada para tentar estacionar, tentar fazer com que esse paciente não chegue num estágio muito avançado de forma rápida. Na depressão, tão logo é iniciado o tratamento, os sintomas são reversíveis e a pessoa volta ao estágio normal de cognição, a memória fica normal, a linguagem, o raciocínio fica mais rápido, a concentração melhora. Outras causas reversíveis de demência são distúrbios de tireoide, como hipotireoidismo, baixa de vitamina B12, vitamina D, B1, muito comum em alcoólatra. O alcoolismo também pode levar a um quadro de demência, assim como o uso contínuo de medicações psicotrópicas, as medicações tarja preta, que as pessoas gostam de usar em excesso, podem causar demência. Tumores cerebrais, neurosífilis, pacientes portadores de HIV também podem evoluir com demência. E o tratamento é sempre em cima da doença de base. Outras causas devem ser excluídas sempre. Tudo é importante ser visto até chegar no diagnóstico da doença de Alzheimer. Isso é tudo por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal, temos vídeos novos todas as quintas-feiras.